Fala, gente bonita, o pessoal não tão bem afeiçoado também pode ficar muito à vontade. Aqui quem fala é o professor Hugo Ferreira, esse é o Questão de História, e na aulinha de hoje falaremos um pouquinho sobre dois importantes autores dentro daquele quadro de teóricos absolutistas. São eles Jean Bodin e Jacques Bossé. Ambos são franceses e estão sendo apresentados aqui em conjunto para vocês, não pelo fato de terem a sua origem francesa em comum, mas porque defendem alguns aspectos em comum nas suas obras. Tanto Jean Bodin, que viveu de 1530 a 1596, quanto Jacques Bossé, que viveu de 1627 a 1704, defendem um conceito que nós chamaríamos de direito divino dos reis. Ou seja, ambos destacam a ideia de que os monarcas, os soberanos, são escolhidos por Deus. Eles são autorizados por Deus para exercer o comando, o governo. Então, eles têm a ideia de que os monarcas eles são capacitados pelo divino para exercer a sua função e, portanto, não só devem cumprir essa função com zelo, né, pela questão pública, mas também com um certo zelo pelo fato de serem embaixadores do próprio Deus, exercendo funções aqui na Terra. Então é importante entender isso, que eles não estão defendendo que os monarcas são Deus na Terra, são deuses, não. Eles estão defendendo que os monarcas são eleitos, selecionados por Deus para cumprir uma certa função. O Jean Bodin vai apontar isso na sua obra Os Seis Livros da República e o Jacques Bossé na sua obra A Política Tirada da Sagrada Escritura. Veremos agora um trechinho da obra de cada um para a gente ver como é que está presente na obra deles. É bom deixar claro também que essa aula não visa ser exaustiva do ponto de vista da obra deles, ou seja, nós não vamos analisar exaustivamente, dar conta de todos os aspectos dos seus pensamentos. Isso daria um trabalho muito maior do que o dessa aula aqui. A ideia é simplesmente focar nesse conceito e ver como ele está pontualmente presente numa obra e noutra. Beleza, pessoal? Então, é importante ter isso em mente. Para entender bem o que eles estão defendendo, suas ideias a fundo, é preciso ler as obras. Bom, vamos lá. O Jean Bodin tem esse trecho aqui, o qual destacamos. Diz ele assim: nada havendo de maior sobre a terra depois de Deus que os príncipes soberanos, e sendo por ele, com E maiúsculo, então esse ele refere-se a Deus, e sendo por ele estabelecidos como seus representantes para governarem os outros homens, é necessário lembrar-se de sua qualidade, a fim de respeitar-lhes e reverenciar-lhes a majestade com toda a obediência, a fim de sentir e falar deles com toda a honra, pois quem despreza seu príncipe soberano, despreza a Deus, de quem ele é a imagem na terra. Ou seja, os príncipes soberanos são estabelecidos por Deus como representantes para governarem outros homens e, em função do fato de serem escolhidos por Deus, eles têm que sempre cumprir essa função com zelo, e também os governados têm que tratar os seus monarcas com respeito, com zelo, com reverência e obediência, uma vez que aquele que despreza o monarca não está desprezando apenas o monarca, mas também aquele que o colocou naquela função, portanto, o próprio Deus. Essa é a visão do Bodin com relação ao monarca e ao seu papel na sociedade. Agora, o Bossé também tem uma impressão sobre isso. Diz ele o seguinte: 3 razões fazem ver que este governo, qual governo? O da monarquia hereditária, é o melhor. A primeira razão é que é o mais natural e se perpetua por si próprio, né? Porque o pai morre e o filho assume, ou seja, é o caminho natural, né? A segunda razão é que esse governo é o que interessa mais na conservação do Estado e dos poderes que o constituem. O príncipe que trabalha para o seu Estado trabalha para os seus filhos, e o amor que tem pelo seu reino, confundido com o que tem pela sua família, torna-se-lhe natural. Ou seja, na verdade, o monarca está cuidando não só da questão pública, mas da sua própria família. Porque quando ele cuida bem da questão pública, quando ele cuida bem dos governos, quando ele cuida bem do reinado, quando ele cuida bem da vida pública, ele está também preparando a herança do seu filho. Então, o amor que ele tem pela sua família e pelo seu reino se confundem de tal maneira
que é melhor que seja assim mesmo, né? Torna-se ele natural, como ele mesmo diz. Então, é bom que haja essa confusão, porque, na verdade, o interesse privado, o interesse familiar acaba afetando a relação pública e a própria relação pública também é organizada em função dos interesses familiares. Então, ótimo, para ele isso é visto como algo bom. E a terceira razão tira-se da dignidade das casas reais. A inveja que se tem, naturalmente, daqueles que estão acima de nós, sem repugnância a uma família que sempre viram como superior e a qual se não conhece outra que a possa igualar. E aqui vem o grande checkmate. Olha a visão dele com relação ao vínculo que há entre Deus e o governo. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Isso é bem eloquente. Os reis são deuses, note com D minúsculo. Os reis são deuses, e ele não está concordando que são deuses em poder. Ele está fazendo só uma correspondência, tá? É importante deixar claro, porque se é a visão cristã, nenhum homem é igual a Deus. Mas aqui é uma correspondência para poder ficar claro o seu argumento. Então os reis seriam como deuses e participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê mais longe e de mais alto. Deve acreditar-se que ele vê melhor. E deve obedecer-se-lhe sem murmurar, ou seja, sem reclamar. Por quê? Porque o murmúrio, a reclamação, é uma disposição para a sedição. Ou seja, quem murmura está se dispondo pouco a pouco a lutar contra o rei, a se separar, a levantar-se contra, a infringir as suas ordens, né? A sedição, portanto. Beleza? Então é isso que nós temos com relação ao pensamento do Bossi para a gente analisar. Então note, tanto Jean Bodin quanto Jacques Bossuet, ambos defendem a ideia de uma monarquia absolutista e que é sustentada ideologicamente pelo vínculo com o divino, porque o próprio Deus está sendo representado pelo monarca. Isso é importante, inclusive, para poder compreender a própria formação da monarquia francesa, né? Isso é um dado interessante. Então não é muito aleatório. Aliás, não tem nada de aleatório aí. Você consegue perceber muito bem a relação entre monarquia francesa, absolutismo e a dimensão religiosa presente na formação do que nós chamaremos de antigo regime. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, entendido. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, de comentar. E lembrem-se, além dessa aula aqui, tem outras aulas sobre teóricos do absolutismo que você pode consultar aqui na nossa página no YouTube. Legal? É isso, galera. Muito obrigado. A gente se vê em breve. Um grande abraço. Tchau, tchau.